Bom dia, boa tarde e boa noite aí para quem está assistindo não no seu horário. É, Hoje eu quero falar um pouquinho sobre espaços vetoriais, tá? No próximo vídeo, se tiver o próximo vídeo, eu vou fazer exercícios e demonstrar um pouco mais de exemplos, tá? Agora, primeiro eu quero falar sobre a definição, coisas mais gerais, né, de espaço vetorial. Então, primeiro, o que é um espaço vetorial? Um conjunto V não vazio, ele tem que estar definido sobre um corpo. No caso aqui eu estou usando os reais, tá? Só que não necessariamente precisa ser os reais, precisa ser um corpo, tá? Mas sim, é um conjunto V não vazio, aqui no caso os reais, sobre R, mas pode ser qualquer corpo. E ele só vai ser um espaço vetorial se os seus elementos, que a gente chama de vetores, então os vetores que a gente aprendeu lá em cálculo vetorial, são elementos de um espaço vetorial, né? O espaço que a gente trabalhou lá em vetorial, o R3, é um espaço vetorial, mas vocês vão ver o porquê já já, tá? Então, ele vai ser um espaço vetorial se os seus elementos chamados vetores estiverem, se para eles estiverem definidas as seguintes operações. Primeiro, a adição, né? Para todo UV pertencente a Vzão, espaço vetorial, desculpa, existe um UV pertencente a Vzão, espaço vetorial, tal que U mais V, a soma vai pertencer a V também, né? Que é natural. Para todo o V, como eu já falei que o V pertence a V, né? Para todo o V aqui no caso, de V. Então a primeira propriedade, ela é a comutatividade. Então não importa, você pega quaisquer dois elementos, não importa você somar esse com esse ou esse com esse, o resultado vai ser a mesma coisa, como a gente vê aqui no PDF. E a segunda propriedade é a associatividade, que não importa, se você pega três elementos, você sabe somar dois, tá? A soma é uma operação binária, você sabe somar dois. Então você pega três elementos, então não importa se eu somo esses dois primeiros para somar depois esse, ou se eu somo esses dois últimos com esse, ou esses com esse. Não importa, tá? O resultado vai ser o mesmo. A terceira propriedade da soma é que vai existir um vetor em V que a gente vai chamar ele de vetor nulo. O que acontece com esse vetor nulo? É que nem o zero dos números reais ou de qualquer corpo. Você pega qualquer... Fazendo uma associação com corpos, né? Corpos. Você pega um número, corpos, para quem não sabe, os reais é um deles, os racionais são também, os inteiros não, tá? Inteiros não, é outra história. Não vou definir corpo aqui não, é um conteúdo introdutório, mas enfim. Você pega qualquer número e soma com zero, vai ser igual a esse número aqui, tá? Com os vetores a gente vai ter o equivalente que a gente chama de vetor nulo. Então, para qualquer vetor V, você soma esse vetor com o vetor nulo, vai dar esse vetor, que é a terceira propriedade aqui, tá? Vai existir também o simétrico aditivo, tá? Para cada V pertencente ao espaço vetorial, vai existir menos V, tal que V mais menos V é igual ao vetor nulo, tá? Então, se você é que nem número. Se você pega um número, se você pegar A e soma com menos A, isso vai dar zero. Se somar 1 com menos 1 dá zero, 1000 com menos 1000, 500 com menos 500, enfim. A com menos A dá zero, para qualquer número. Para vetores também vai existir equivalente simétrico aditivo. Tá. Fazendo analogia com o vetorial, é um vetor que vai ter mesma norma e direção, só que sentido oposto. Quando você somar, dá zero, o vetor nulo, entendeu? E tem também a multiplicação, tá? A outra operação que está definida para o espaço vetorial. Então, para qualquer alfa real, lembrando, alfa pode ser elemento alfa pertencente ao corpo que o espaço vetorial está sobre, né? Mas aqui vamos trabalhar com os reais. Para qualquer alfa real,
e um V pertencente ao espaço vetorial, vai existir um vetor alfa V que vai pertencer também ao espaço vetorial, né? Então você consegue multiplicar um vetor por um escalar, tá? Aqui eu não estou definindo aqui é um vetor por um escalar, né? Um elemento dos reais. E vai obedecer também a vai ter duas propriedades aqui, né? Aqui vai ter uma espécie de comutatividade, né? Não importa você multiplicar primeiro alfa com beta. Isso aqui beta eu esqueci de colocar aqui, mas são elementos, são números reais, tá? Não importa você multiplicar alfa com beta primeiro para depois pegar esse resultado e multiplicar V, ou você pegar beta e multiplicar V e depois multiplicar por alfa, ou então pegar alfa, multiplicar V e depois multiplicar por beta. O resultado vai ser o mesmo, tá? A segunda propriedade é o elemento identidade, né? Vai existir um elemento U1, que é o elemento identidade de R. Coloquei de duas vezes aqui, desculpa aí, né? Tem erro, gente, desculpa, mas eu estou fazendo isso numa improvisação, experimento. Mas esse 1, quando você multiplica por V, vai ser igual a V, tá? Os erros são só de língua portuguesa. Tá? Então você pegar para todo V pertencente ao espaço vetorial. Então você pega qualquer elemento do espaço vetorial e multiplica por 1, qualquer elemento do espaço vetorial e multiplica por 1, o resultado vai ser esse elemento, o elemento que você pegou. Tem a distributividade também, né? Aqui vai ser a distributividade de uma soma de vetores de uma multiplicação por escalar em uma soma de vetores, né? Você vai ter uma soma de vetores ali e um escalar multiplicando tudo. Então você consegue distribuir isso. Então alfa U mais V vai ser igual a alfa U mais alfa V. Não importa a maneira que você fizer, né? O resultado vai ser o mesmo. Você pode somar primeiro mais V e depois multiplicar por alfa. Multiplica primeiro por alfa, distribui e depois soma, vai ser o mesmo resultado. Então, claro, alfa real, né? Aqui no caso nós estamos trabalhando com os reais, então não vou repetir de novo a questão dos corpos. E para todo U e V pertencente ao espaço vetorial, né? E aqui também D2, que é a segunda distributiva, a distributiva de uma soma de escalares que essa soma está multiplicando um vetor. Tá? Então você tanto faz você somar esses escalares para depois multiplicar o vetor, aqui, como você distribuir, pegar esses escalares e multiplicar o vetor individualmente, né? Alfa V, aqui ó, alfa V, e depois multiplicar beta V, e depois de tudo somar. Isso vai ser a mesma coisa, claro, alfa e beta pertencente aos reais e V pertencente ao espaço vetorial. Então é isso, gente, é um vídeo curto, tá? Mas assim, depois eu complemento mais com exercícios, mas antes gostaria de dar alguns exemplos, né? Então, qualquer Rn que você pegar, ele vai ser um espaço vetorial, tá? Inclusive o R1. Qualquer Rn que você pegar vai ser um espaço vetorial. Qualquer espaço de ordem de matrizes vai ser também um espaço vetorial, porque vai obedecer a isso, tá? Deixa eu ver aqui, tem vários espaços vetoriais, polinômios também, espaço de polinômios. Isso aqui eu estou falando com soma e multiplicação usual, tá? Com a soma e multiplicação usual que a gente tem, isso tudo vai ser, que é essa que a gente conhece, tá? Isso tudo vai ser um espaço vetorial também, polinômio é um espaço vetorial. Então não se assuste quando pegar uma coisinha diferente, que essas propriedades vão valer para qualquer tipo de espaço vetorial, tá? Seja lá ele qual for. Se alguma dessas não valer, é porque não é um espaço vetorial, tá? Para ser um espaço vetorial tem que obedecer essas 8 propriedades. Então quando vocês forem provar, pegar uma questão do tipo, prova que tal conjunto é um espaço vetorial. Então você vai ter que provar essa propriedade,
essa propriedade, propriedade 2, depois a propriedade 3, não necessariamente nessa ordem, tá? Propriedade 4, isso dá soma. Vai ter que provar também propriedade 1 da multiplicação, propriedade 2 da multiplicação, as distributivas. Isso tudo você vai ter que provar, beleza? Há maneiras que, mas não vem ao caso agora de provar mais de um em um argumento só, tá? Mas isso aí fica para outras aulas. Então, até mais. Fiquem com Deus.